A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo, e você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa. Graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos. Bem-vindo a este culto da vitória nesta quarta-feira. E declaro em nome de Jesus dias melhores, como de fato já está acontecendo em Manaus. Essa crise está passando, o número de pessoas infectadas na cidade é menor, o número de pessoas que morreram, que estão morrendo na cidade de Manaus, está sendo menor também, e creio que vai se estender para os nossos interiores, as cidades do interior do Amazonas. Vamos seguir orando e seguir profetizando em nome de Jesus, que esse tempo de crise, de epidemia, desse vírus, e vai passar em nome de Jesus. Então, receba um abraço do seu pastor. Estamos juntos para meditarmos mais uma noite, nessa noite da vitória, na palavra do nosso Deus, porque, como diz a Bíblia, o Evangelho, essa palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. E para nós que cremos, esse Evangelho tem sido, de fato, esse poder de Deus. Portanto, abra o seu coração, abra o seu entendimento, não deixe que nada trave, que nada impeça, que nada tire a sua atenção desses poucos minutos que aqui vamos passar juntos, meditando na palavra de Deus e recebendo no nosso interior, no nosso coração, a palavra que Deus tem enviado para esse dia. Vamos orar e pedir que Deus siga nos dirigindo, nos abençoando, nos orientando pelo poder do seu Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome por Tua presença. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós não só temos esse conhecimento da Tua presença, mas nós sentimos a Tua presença, Pai, todos os dias. A Tua presença em nossas vidas, em nossas casas, em nossos parentes, em nossos irmãos da igreja, da congregação, nossos pastores espalhados por todo o Brasil. A Tua mão está sobre cada um dos Teus servos. O Teu poder está sobre cada uma casa do Teu servo, Senhor, impedindo que a praga penetre e que a praga faça dano, Senhor. Te louvamos pela Tua fidelidade e por esse tempo, Pai, onde nós nos reunimos, mesmo por meio da internet, Pai, para compartilharmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, o Espírito da consolação, o Espírito da verdade, esteja nos orientando em cada momento, Senhor. É em nome de Jesus que assim nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O assunto que nós falamos domingo, o último domingo, a respeito do sofrimento, eu quero, de alguma forma, meus amados, seguir este pensamento hoje, mas dirigindo os nossos olhos para o aprender a lidar com o sofrimento. Nós já sabemos
que todos nós crentes não estamos livres do sofrimento. Todos nós passamos pelo sofrimento, como já temos ouvido e aprendido pela palavra do nosso Deus. Mas a questão é como estamos lidando com o sofrimento. Qual tem sido nossas reações? Como temos agido diante do sofrimento? Então, é importante perceber que o sofrimento é para todos. Todos. Por exemplo, qual é a diferença? Não é? O que um milionário teria, por exemplo, em comum com um homem miserável que mora na rua? O que esse milionário teria em comum? Ou então uma madame que vive, eu diria, que é rica, que é muito rica e que é acostumada a ver os seus nomes estampados nas colunas sociais dos jornais. Teria em comum com uma pobre viúva solitária e esquecida pela sociedade. O que eles têm em comum é o sofrimento. Todo mundo, irmãos e irmãs, todo mundo sofre, independente da classe social, independente da condição financeira. O ser humano, de um modo geral, ele sofre. Todos nós temos em comum o sofrimento. Todos nós, não importa qual seja a nossa condição, ou financeira, todo mundo experimenta o sofrimento. Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa história, ele faz parte da nossa vida, e porque o sofrimento, ele é universal. Ele é universal. O sofrimento tem várias causas. Ele tem várias causas. Eu quero introduzir essa palavra de hoje dizendo, até repetindo em parte que falamos no último domingo, que ele tem várias causas. Por exemplo, algumas vezes nós sofremos porque nós temos uma expectativa, eu diria, irreal. Quando nós erramos nas nossas expectativas, esperamos algo, esse algo não acontece, nós sofremos. Mas porque nós criamos uma falsa expectativa às vezes. Também o sofrimento, ele tem como causa aquilo que nós esperamos, por coisas que esperamos, e essas coisas não podem acontecer. Também ele tem como causa, porque nós sofremos por causa da conduta dos outros. Da conduta dos outros. E por causa do que alguém faz, ou por causa do que alguém deixa de fazer. Também nós sofremos. Como consequência, também sofremos como consequência dos nossos próprios erros, nossos próprios atos e nossas próprias escolhas. São resultados das nossas ações, atitudes, às vezes equivocadas, escolhas erradas, decisões erradas, nós sofremos. E outra causa do sofrimento é quando nós fracassamos,
em algum dos nossos projetos, também nós sofremos. Então, já que o sofrimento é um fato do qual nós não podemos escapar, nós não podemos fugir, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Talvez esta é a fórmula, esta é a maneira para o homem de Deus, a mulher de Deus, passar por momentos difíceis de forma a agradar a Deus e passar sendo vitorioso por momentos difíceis. É aprender a lidar com sofrimentos. Veja bem, nós somos ajudados a enfrentarmos o sofrimento quando nós estudamos a vida de alguém que sofreu. Por exemplo, eu quero, nessas 2 semanas, focar na vida do José do Egito. José do Egito é um exemplo de alguém que aprendeu a lidar com o sofrimento. E quando nós lemos a sua história, pelo menos eu, quando eu leio a história e lembro da história de José, toda vez eu me animo, eu me fortaleço e eu aprendo a vencer as lidas, as perseguições, as dores, o sofrimento do dia a dia. José, ele foi um homem que nos dá exemplos de vitórias diante do sofrimento. Veja bem, um líder, ele é forjado na fornalha do sofrimento. Eu diria que não só um líder, mas o crente de um modo geral. Aquele que crê em Deus, que confia no poder de Deus, que procura andar de forma reta, cumprir os princípios da palavra de Deus, amar a Deus, viver na verdade e na justiça. Esse crente, ele aprende, não é, a compreender isto e aprende que a fornalha, a passar pela fornalha do sofrimento, ele aprende a ser forjado nessa fornalha do sofrimento. Também nós observamos, por exemplo, o ouro. O ouro, ele é depurado pelo fogo. O fogo é quem purifica, quem depura o ouro. E assim o crente, e assim a igreja, e assim o líder. O sofrimento, ele nos purifica, nos depura, como fogo depura o próprio ouro. Também é na fornalha que se forja o aço. Assim eu creio que acontece conosco. A história de José tem nos dá esse ensino, irmãos, do forjar o caráter, de forjar a personalidade, de dar direção à vida de um crente, estabilidade. É na fornalha que se forja o aço, como nós somos forjados também no sofrimento, às vezes na dor, às vezes na angústia e etc. Também nós lembramos que quebrando o ovo que vai nascer, de fato,
o pássaro. Se não quebrar o ovo, o pássaro não pode nascer. E também é esmagando a cana que se faz a garapa, quebrando, espremendo, esmagando a cana que vai nascer a garapa, que muita gente gosta, como eu. Mas também, olhando para esse lado do sofrimento e da preparação para enfrentarmos o sofrimento, aprendemos que é espremendo a uva que se produz o vinho. E às vezes, irmãos, esse sofrimento nos espreme, que é para produzir o vinho da santidade, da submissão, da obediência, do temor, algo bom, algo saboroso. Também é batendo o leite que vamos comer o queijo, batendo, e bate muito leite para se produzir o queijo ou a manteiga, não é? A manteiga especificamente. É esmagando a azeitona que nós vamos ter o azeite. Eu quero frisar 3 fatos que ocorreram na vida de José para aplicar esse tema oportuno desta noite. Primeiro fato, são fatos que nós já conhecemos, mas que trazem especificamente hoje esta lição importante para mim e para você. Veja bem, seus irmãos o invejavam, como diz a Bíblia. Eles fizeram, lá em Gênesis capítulo 37, os seus irmãos fizeram uma conspiração para o matarem. A primeira ideia dos seus irmãos não era vendê-lo, a ideia era matá-lo. E houve uma conspiração para matarem a José. E acabaram por vendê-lo como escravo para o mercador, como nós conhecemos a história. A liberdade de José foi-lhe tirada. Ele foi tolhido da sua liberdade por um ato sem compaixão, por um ato desumano dos seus próprios irmãos. Isso foi grave, isso dói muito na alma, traz um grande sofrimento. O segundo fato que eu quero registrar aqui é que José foi acusado falsamente por uma mulher, como sabemos da história, uma mulher despeitada que não conseguiu levá-lo a deitar na sua cama. Quando José se recusou a dormir com aquela mulher, a mulher de Potifar, diz a história que ela, mentindo, o acusou de tentar agarrá-la à força. E como nós já sabemos, como resultado, ele foi parar na prisão, foi parar no cárcere. O terceiro fato que eu quero aqui registrar é que José, ele foi esquecido na prisão pelo homem que ele tratara com grande amizade, e o homem, né, a quem ele ajudou a ser liberto, ajudou a sair do cárcere. Diz a história que depois de liberto, aquele mordomo de Faraó, aquele homem, esqueceu completamente de José.
pois o esqueceu, segundo a Bíblia, por 2 longos anos. Durante grande parte da sua vida, José experimentou, meus irmãos, sofrimento após sofrimento, angústia após angústia, diria dor após dor. Em segundo lugar, queremos frisar que os seus irmãos o invejavam. Isso está claro na Bíblia, quando nós lemos a inveja de seus irmãos. Justamente porque José era o filho favorito de seu pai. Sim, esse foi o fato, ele era um filho favorito de seu pai. José não era responsável por esse sentimento que seu pai nutria sobre ele. Ele não havia feito nada para que seu pai o amasse mais do que os seus irmãos. Então, a razão de José ser odiado por seus irmãos era a seguinte: o seu pai se casou, não é, com Raquel, porque José era filho de Raquel. E diz a Bíblia que Raquel era a mulher amada de Jacó. E por essa razão, sendo filho de Raquel, Jacó o amava mais do que os outros. Agora, é importante frisar que o que agravou a situação, isto é, o que aumentou o ódio dos seus irmãos para com José, foi quando ele, talvez sem pensar, não é? Ele relatou, ele contou abertamente o seu sonho para seus irmãos. Diz a Bíblia que isso fez com que seus irmãos o odiassem ainda mais. E eu creio que, de certa forma, isso podia ser evitado. Mas foi isso que aconteceu. E quando José vinha trazer a comida deles, vinha a encontrar com eles no campo, eles diziam: eis aí o rei dos sonhadores, né? Já falando mal de José e fazendo gracejo com José e etc. Mas, amados, eu creio que o sofrimento, de fato, às vezes, como falei em parte no último domingo, ele pode ser resultado das coisas que nós fazemos ou das coisas que nós falamos. Então precisamos ter também cuidado com isso. Nós sofremos por coisas que nós fazemos, praticamos, e às vezes também nós sofremos por coisas que nós soltamos ou que falamos. Às vezes sofremos não porque nós não controlamos, por exemplo, as nossas contas, os nossos gastos. Não fazemos um orçamento, por exemplo, e nós sofremos por conta das nossas ações e da má administração daquilo que Deus colocou em nossas próprias mãos. Também às vezes sofremos porque não consultamos a Deus, não é? Quando alguém inicia um relacionamento amoroso. Tem muita gente sofrendo no namoro, no noivado e às vezes até mesmo no casamento, porque não consultou Deus quando foi escolher seu esposo ou a sua esposa e formar a sua família. E sofre por isto. Também sofremos porque nós abandonamos às vezes princípios saudáveis da palavra de Deus
que vem do trono de Deus para seguir os conselhos da mídia. É verdade, conselhos seculares, conselho de pessoas, e às vezes pessoas que não temem a Deus. Abandonamos princípios saudáveis que conhecemos da palavra, princípios seguros que nos dão direção certa para seguir os conselhos da mídia. Às vezes também nós sofremos, irmãos, porque vivemos uma vida desregrada, desorganizada, às vezes, no dormir, no se alimentar corretamente e etc. Muita gente se alimenta mal, não porque não tem condições, é porque deliberadamente se alimenta mal e sofre por isso. E às vezes dorme mal por escolha própria, porque gosta de dormir tarde, perder sono e etc. Mas também nós sofremos porque não damos, às vezes, a atenção devida aos filhos. Os filhos crescem e também sofrem, e por isso sofremos com os filhos, porque nós negligenciamos a criação e talvez a correção, a disciplina, ou talvez falhamos em dar mais tempo para eles. Por isso, muitos sofrimentos podem ser ou serem evitados por nós. Em terceiro lugar, quero dizer que o sofrimento ele pode ser resultado das perversas atitudes de outras pessoas. Aprendemos isto quando nós lemos a história de José, e as causas do seu sofrimento também apontam para a atitude de pessoas com quem ele conviveu. Sabemos que muitos inocentes são vítimas, sim, vítimas de atos cruéis praticados por pessoas sem escrúpulos. Porque, de fato, a maldade está no coração das pessoas. A maldade está no mundo. E pessoas maldosas, por seus atos, trazem sofrimento para pessoas inocentes. Aqui no caso, os irmãos de José agiram perversamente, maldosamente. Primeiro, eles colocaram o seu irmão em um buraco. Segundo, diz a Bíblia, eles venderam o seu irmão como escravo para mercadores. Terceiro, fizeram um complô. Isto é, mentiram a respeito do seu destino para com seu pai, dizendo que o animal tinha destroçado com José, como sabemos da história. Em quarto lugar, a mulher de Potifar foi usada também para trazer sofrimento sobre a vida de José. Como sabemos da história, ela o acusou injustamente pelo fato dele não recusar a deitar-se na sua cama. Em quinto lugar,
o mordomo de Faraó o esqueceu por completo. A sua ingratidão custou a José, como já verificamos, mais 2 longos anos no cárcere, na prisão. Como José, meus irmãos, muitos de nós também sofremos por causa da maldade de outras pessoas. Vivemos num mundo mau, nesse globo mau. Sofremos essa epidemia. Alguém foi culpado, alguém foi responsável, alguém não administrou muito bem isto e nós sofremos. Alguém contaminou outro, alguém não se preveniu corretamente e passou esse vírus para outros. Sofremos por culpa de terceiros, por culpa dos outros. E nós precisamos, como José, saber lidar com os sofrimentos. Em quarto lugar, quero dizer aos irmãos que mesmo os bons sofrem. Repito, quero dizer aos irmãos que mesmo as pessoas boas, os homens bons, as mulheres boas de coração, sofrem. José, como sabemos, era casto, era um homem puro, era um homem virtuoso e fiel a Deus. Isso não impediu que ele sofresse. Você pode ser boa, pode ser pura, temente a Deus, obediente aos princípios, seguir a palavra, mulher e homem de oração, viver retamente, mas não está isento dos sofrimentos da vida. Veja, José, ele tinha plena convicção, firme convicção, e ele não pecou contra Deus. A história mostra da sua convicção, da sua lealdade, da sua vida reta, pura. E essas convicções que ele tinha, o ensinamento que ele recebeu, o levou a ser fiel a Deus, a não pecar contra Deus e também não pecar contra o seu senhor, Potifar, no caso. Então, qual foi o resultado da sua pureza, da sua fé, quando ele recusou-se, por exemplo, a deitar-se com a esposa de Faraó? Qual foi o resultado da sua fidelidade? O resultado de ser casto, de ser virtuoso. Como sabemos, primeiro ele sofreu a injustiça. Segundo, ele foi caluniado. Mentiram contra ele. Colocaram sua integridade em dúvida. Ele foi encarcerado, como sabemos. Mas eu vos declaro que a sua fidelidade, a sua perseverança e fidelidade diante de Deus no meio do sofrimento injusto causado por outras pessoas não permitiram que ele sucumbisse. Assim Deus, em nome de Jesus, não permitirá que o crente fiel, que o crente zeloso, que o crente puro, que o crente que vive debaixo de princípios, temendo a Deus, honrando a Deus em todos os seus caminhos, Deus não permitirá que ele sucumba, que ele seja destruído em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. Amém, amados? Aleluias. Nós sabemos que grandes homens de Deus, lá do passado, apesar
amados, de serem homens e mulheres corretos em toda a sua maneira de viver, experimentaram terríveis sofrimentos atrozes, cruéis, como nós lemos a respeito do apóstolo Paulo. Eu quero mais uma vez ler este texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Eu vou ler na Bíblia Viva. Repetimos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. Fala assim a palavra: eles dizem que servem a Cristo, mas eu o tenho servido muito mais. Será que enlouqueci para me vangloriar desse jeito? Tenho trabalhado mais arduamente, tenho sido posto na prisão mais vezes e chicoteado mais severamente, e tenho enfrentado a morte muitas vezes. Em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me seu terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhei de vara 3 vezes. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião fiquei exposto em alto mar a noite inteira. E durante todo o dia seguinte, tenho viajado muito e estado frequentemente em grandes perigos nos rios. Perigos por causa de salteadores e perigos por causa do meu próprio povo. Os judeus, assim como nas mãos dos gentios, enfrentei grandes perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos por causa de falsos irmãos. Tenho trabalhado arduamente e experimentado cansaço. Muitas vezes fiquei noites sem dormir. Tenho passado fome e sede, e muitas vezes ficado em jejum, e muitas vezes suportei o frio sem roupa, nu, suficiente para me agasalhar. Além de tudo isso, tenho a constante preocupação com todas as igrejas. Aleluia! Que Deus aplique em nossos corações essa poderosa palavra que nós lemos. Permanecer fiel a Deus não tornará o cristão, irmãos, imune aos sofrimentos. Por isso precisamos aprender a lidar com ele. Faz parte do nosso dia a dia e da nossa própria história. Pelo contrário, às vezes sofremos exatamente porque nós servimos a Deus, porque dedicamos nossas vidas a Deus. Nós consagramos nossas vidas a Deus e por isso também nós sofremos. Em quinto e último lugar, nós precisamos vencer o sofrimento
através da persistência. Então, vença o sofrimento através da persistência. José aprendeu a lidar com as diferenças, com as dificuldades, com o sofrimento. Suas reações diante do sofrimento vão revelar que ele foi preparado para enfrentar adversidades. Às vezes nós somos levados a computar as conquistas de José, as vitórias de José, e conhecemos muito bem essa história vitoriosa, conquistadora de José, mas às vezes nós esquecemos da base, como ele aprendeu a vencer esses momentos difíceis, como ele aprendeu a vencer as adversidades. Alguns fatores, meus irmãos, na vida de José deram a ele suporte, base, sustentação para que ele soubesse como agir em momentos difíceis. Isso é importante. A Bíblia é o nosso suporte, é a nossa sustentação, a nossa base de fé, de crença. Nesses princípios da palavra serve de suporte e sustentação nas horas mais difíceis que passamos. Às vezes eu penso que muita gente não conhece profundamente a palavra, não conhece essa base de sustentação e sucumbe diante das crises. É verdade. Veja bem, primeiro, José aprendeu. Diga, aprendeu. Amém. Nós precisamos aprender mais e mais a respeito dessa sustentação. Vamos lembrar que José tinha apenas 17 anos, sim, adolescente, não é? 17 anos, quando ele saiu, quando ele saiu, quando seus irmãos decidiram vendê-lo. Sim, ele tinha apenas essa idade, 17 anos, quando seus irmãos decidiram loucamente vender como escravo aos midianitas. Porém, veja bem, a força do seu caráter, diga, a força do seu caráter, indica claramente que ele foi educado, que ele foi preparado para fazer o que era correto. Irmãos, a palavra de Deus, os ensinos, os princípios da palavra de Deus, na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos avós, eles nos preparam e preparam o nosso caráter para tomarmos decisões corretas em tempo de crises. Quando Jacó ele encontrou Deus face a face, e ele foi transformado lá no vale de Jaboque, conhecemos bem a história, não é? Naquele momento, José tinha mais ou menos 6 anos de idade. Era bastante criança. Nessa transformação que Jacó experimentou face a face com Deus, e ali Jacó foi transformado para Israel. José tinha apenas 6 anos de idade. Seus irmãos já eram homens formados e eles tinham convivido com Jacó. Os irmãos de José tinham convivido com Jacó.
o enganador, o usurpador, mas não tinham convivido com Israel, porque já eram formados, já eram criados. Isso é muito importante observar. Então, José encontra com um pai totalmente transformado. José, ele foi educado não por Jacó, mas por Israel. Não pelo usurpador, mas por um homem que teve um encontro com Deus e teve um nome, a vida, os valores transformados. Na verdade, irmãos, nós só podemos dar para os nossos filhos aquilo que nós somos. O nosso testemunho de vida exemplar, de vida pura, de consagrada ao nosso Deus. Além disso, José e Benjamim foram os únicos filhos de Jacó que passaram tempo com seu avô, Isaac. É claro que os outros irmãos de José tinham as suas ocupações normais e eles não tinham tempo para estar ouvindo os ensinos do seu avô, não é? Isaac. Mas José e Benjamim, o que diz a história, eles tinham mais tempo para ouvir os conselhos, os ensinos do Torá, tanto do pai como do avô, ficando aos pés deles e serem treinados. Eu diria que José foi treinado, ele aprendeu com a história do seu povo, com a história do Torá, aprendeu por esses ensinamentos a vencer o sofrimento. Uma criança criada com carinho, que cresce ouvindo suas histórias, as histórias familiares, e como Deus a escolheu para seguir um destino de glória. Essa criança, por certo, tornar-se-á sempre um adulto melhor. Meus amados, o quanto é importante que a igreja seja preparada para enfrentar crises. Graças a Deus que a igreja Maranata tem tido essa preocupação de preparar o povo para todos os momentos. E eu creio que Deus tem nos preparado esse tempo todo, amados, para enfrentar não somente esta crise que ora estamos passando, mas Deus tem preparado o seu povo para enfrentar qualquer outro tipo de crise. Essa preparação, este ensino aos pés dos princípios da palavra de Deus, tem sido extremamente decisivos para este tempo que estamos passando. Confiando plenamente no poder de Deus, confiando no Deus que tudo pode, sabendo que esse Deus é o Deus do milagre, é o Deus que pode mover céus e terra, é o Deus que com uma palavra ele pode mudar todo um contexto. É o que nos ensina a palavra de Deus. E nós cremos nisto. Aprendemos muito mais com José. Muito mais com a sua experiência. Experiências, sim, duras. Experiências de ingratidão. Experiência de mentiras. Enfrentando calúnias. Experiência de ingratidão por parte do amigo de célula. Experiência onde ele enfrentou a ira dos seus irmãos, de ser vendido como escravo, experiência de todos os níveis, mas ele tinha princípio da palavra de Deus.
Ele tinha ensinamento da palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E ele soube passar pelas crises sem pecar contra Deus e sem pecar contra o seu Senhor. Nós precisamos viver assim, irmãos, e não permitir que crises nos desviem do Evangelho, que crises nos afastem do propósito, que crises diminuam a nossa fé, que crises nos levam à infidelidade, que crises nos levem a mudar os nossos valores espirituais, que crise nos leve a ficarmos sem direção, como um navio sem um leme em alto mar. Mas, pelo que nós aprendemos, em nome de Jesus, vamos nos manter firmes na rocha, sabendo enfrentar momentos bons, momentos difíceis, com a mesma fé e convicção num Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, naquele Deus que pode todas as coisas, no Deus onipotente, no Deus onisciente, no Deus onipresente. E ele diz que não há nada impossível para esse Deus. Nossa fé, nossa confiança está nesse Deus. Temos convicções que não são abaladas, convicções que não são mudadas. Nós temos a certeza absoluta de que o mesmo Deus que esteve livrando José e esteve com José em todos os momentos, ele está com o seu povo hoje. Aleluia. Para nos dar direção. Seja fiel, minha irmã. Seja fiel a esse Deus. E siga firme, cumprindo na sua vida esses princípios da sua palavra. E Deus vai estar te livrando no meio dessa fornalha. Vai estar te aperfeiçoando como líder no meio dessas brasas, no meio desse problema, dessa crise que estamos passando. Em nome de Jesus. Eu quero continuar essa palavra, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Portanto, não deixe de assistir. Na próxima quarta-feira, vou seguir com essa palavra em nome de Jesus. Temos muito que aprender com José nesse sentido de passar por problemas, de passar por crises, de passar por momentos difíceis. Como enfrentar, como vencer, aprendendo a vencer essas crises. Em nome de Jesus, glória ao nome do Pai, ao nome do Filho e do Espírito Santo, por mais essa oportunidade. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a compreender e a discernir o que estamos passando, para que possamos passar íntegro, puro, diante de Deus. Amém? Oremos então. Te louvamos, Senhor, por esta palavra poderosa e recebemos, falando a respeito desse grande testemunho, Pai, que ouvimos da Tua palavra, da vida de José. Nos ajude, Senhor Deus, a de fato praticarmos, Pai, a vivermos esses princípios da verdade, aprendendo, Pai, e vencendo os momentos difíceis, os momentos de crises, os momentos de sofrimento, Senhor Deus, com a cabeça erguida, confiando no Deus Todo-Poderoso, sem perder a fé, sem perder, Senhor, o fervor, sem perder o vigor, sem perder, Senhor Deus, a confiança em Ti, sem perder a esperança do porvir, Senhor. Que possamos, Pai amado, aprender com todo a Tua palavra ministrada aos nossos corações. E a sermos, de fato, não só ouvintes, mas praticantes dessa verdade, Senhor Deus. Tomando para nós cada exemplo que José tem nos dado, Senhor. E fortaleça Teu povo, Tua igreja. Aumenta, Pai, nossa fé. Que nossas convicções sejam apuradas, Senhor. Vidas purificadas. Como ouro, Pai amado, é apurado no fogo, Senhor Deus. Como metal, Pai amado, ele é purificado pelo fogo, pela fornalha. Assim cada um de nós sejamos, para a glória
e para a honra de Jesus, a quem nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Assim, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude a mantermos firmes, inabaláveis em Cristo, porque, de fato, Deus nos ama e Deus nos protege. Ele é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada, nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus seja com você e com toda a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Aleluias.